Boa noite, alunos. Na aula passada, eu passei um exercício a vocês para que nós pudéssemos entender melhor a aula de hoje, que foi descrever o lugar onde você mora ou alguém da sua família. Temos alguns textos enviados aqui. O João escreveu o bairro dele. Vamos ler o texto do João? Um trecho do texto dele? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler o texto do João, então. Aí o João fala assim, no seu texto. Meu bairro parece como o que vemos, como vemos a lua, cheia de buracos. O asfalto velho é sujo e cinza quando chove a poças de lama. Você conseguiu imaginar a rua do João? Na nossa mente fez assim um retrato, certo? Esse é o papel primordial da descrição. A descrição é um tipo textual. Tipos textuais são as características do texto, situações mais reduzidas que se relacionam às características que grupos de textos podem ter. A definição, vamos falar, o texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja um objeto, uma pessoa, animal ou um lugar, ou de um acontecimento. Transmitir ao leitor as impressões, as qualidades ou defeitos de algo. Quando eu faço um texto com características descritivas, eu quero que o leitor ele enxergue aquilo que estou vendo, o detalhe, as cores, as sensações que provocam aquilo que eu estou transmitindo. Em outro trecho do texto do João, ele descreve o sorvete que vendem na rua dele. O sorvete de morango é o mais gostoso. Sua cor é uma espécie de rosa avermelhada. A fumaça gelada que sai dele é visível e refrescante. O sabor é delicioso. Podemos perceber que o João, ao descrever o sorvete, conseguiu fazer que sentíssemos quase como se estivéssemos com ele na mão, né? Com o sorvete na nossa mão. Então é isso. São impressões como se fosse um retrato, mas através das palavras. Vamos ver agora alguns elementos textuais que a gente consegue fazer esse texto descritivo. Vamos dar agora uns exemplos, né, desses elementos. Nós podemos falar no nosso texto descritivo sobre a cor, a textura, a altura, comprimento, peso, clima, tempo, vegetação, localização e sensação. Vamos dar aqui um exemplo. Sensação ao comer o sorvete da rua do João é gelada e deliciosa, certo? Esses elementos, eles nos auxiliam a criar esse quadro mental, né? Que a gente vai fazendo aquele retrato pela descrição com as palavras ali que estão sendo ditas, ok? As características do texto descritivo, que é o retrato verbal, ausência de ação, de relação de anterioridade e posterioridade nas frases, predomínio de substantivo, adjetivo e locuções adjetivas, utilização de enumeração e comparação. Essa ausência de ação é porque no texto descritivo não há preocupação da ação, que é uma característica mais da narração. Como todo texto, o descritivo também ele apresenta introdução, né? Apresenta o aspecto geral, né, na introdução, daquilo que se vai
vai narrar. Desenvolvimento também é onde o autor ele vai aprofundar, né, todas as características, não só físicas, mas também subjetivas. E também a conclusão, né, que finaliza a apresentação e a caracterização de algo. Por fim, nós temos os tipos de descrição, gente, que são 2, tá? A subjetiva e a objetiva. Nós vamos falar agora da descrição subjetiva. A subjetiva, ela apresenta as descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor, que é o locutor, do texto. Os exemplos nos textos literários são repletos de impressões dos autores. Agora, então vamos para a próxima característica da descrição. Como nós falamos da subjetiva, agora a objetiva. Nesse caso, o texto ele procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, ou impressões, sem assim atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são os retratos falados e também os manuais de instruções, certo? Deu para entender, alunos? Então, esse é um tipo de texto de descrição. São 2 tipos, tanto a objetiva como a subjetiva, como nós falamos aqui. Espero que tenham aproveitado a aula. Boa noite, alunos, e até a próxima.